Ok, então vamos começar a falar da construção, da introdução, né? A introdução de um trabalho, seja a introdução de uma tese, seja a introdução de um TCC ou a introdução de um artigo científico. É óbvio que na tese, no TCC, a gente se sente à vontade para falar um pouco mais, embora isso não seja necessariamente recomendado. A introdução, ela tem uma função, né? A função dela é esclarecer o leitor sobre o que vai vir a seguir, tá certo? Então, para isso, basicamente, né, tem alguns pontos que devem ser incluídos na introdução. Veja, o problema que originou a sua pesquisa, a sua pesquisa se originou por algum motivo, alguma constatação, alguma dúvida, alguma questão que levou você a executar aquela pesquisa para responder essa pergunta, essa indagação, né? As justificativas de quê? Justificativas do seu objetivo, evidentemente. Por que você fez, então, esta pesquisa especificamente? Você tinha um problema assim e o seu objetivo é, provavelmente, alguma proposta mais específica dentro daquele problema mais geral. E por que essa proposta específica e não outra, né? O objetivo. Você apresenta o objetivo. A gente vai ver que nem sempre precisa apresentar o objetivo na introdução, mas, em geral, né, o mais comum é que se apresente o objetivo na introdução. Então, com isso, o leitor está tendo uma noção de o que você fez e por que você fez. Podem aparecer também algumas definições importantes. É óbvio que você não vai parar o texto e definir determinadas coisas. Não. Conforme você fala de alguma coisa, de algum conceito, que não é uma coisa tão universal, tão clara para os seus leitores, você está sempre pensando nos seus leitores, né? Conforme você percebe que tem algum conceito importante, você apresenta uma definição rápida, apenas para o leitor entender do que você está falando. Às vezes é uma definição dessa na introdução que permite que um leitor que não seja exatamente da sua área consiga entender o seu trabalho. A falta disso torna seu texto mais hermético e você reduz, então, o número de leitores que possam se interessar pelo seu trabalho. E a importância do seu estudo. Por que ele é relevante? É óbvio que nessa questão há, basicamente, dois blocos de importância. Ele pode ter uma importância prática, aplicada. Olha, tem essa importância porque, fazendo esse estudo, a gente poderá resolver esse problema na população nacional ou na população internacional, né? Pode ser um problema de solução de problemas práticos. Pode ser também uma importância teórica. Olha, não se sabe como originou o universo, mas, dependendo desta resolução aqui, nós podemos perceber que tal hipótese deve ser mais adequada do que outra. Não se sabe isso ou aquilo. Então, são pesquisas feitas num cunho puramente teórico. Elas não têm aplicação prática hoje. Elas poderão ter aplicação prática daqui a 1 ano, daqui 10, daqui 50, daqui 100 anos, né? Mas não se constrói conhecimento e nem a prática da aplicação do conhecimento se não houver essa base, né, esses conhecimentos que no momento não servem para aplicação. Foi assim em toda a história da ciência. Negar isso é negar o próprio desenvolvimento da ciência, né? Nada surge simplesmente porque tem uma aplicação imediata. Nesse sentido, muitas pesquisas, né, muitas agências de pesquisa que começam a privilegiar projetos de aplicação prática imediata, estão caindo no imediatismo, né? Isso certamente vai trazer repercussão para a estrutura de conhecimento e para o desenvolvimento da ciência e até da tecnologia do país, sem dúvida alguma, né? Então não pode ter isso. O trabalho tem que ter uma importância, sim, ou é teórica ou é aplicada. Muitas vezes essa importância já ficou evidente quando você apresenta o problema. Ela está lá dentro, né? Ó, vamos resolver o problema da dengue. É óbvio, né? A importância está clara, ressalta aos olhos. Então, o problema que originou, a pesquisa já mostra a sua importância, né? Em outros casos, isso não é tão claro, você precisa especificar. O que eu estou colocando aqui não é sequência, não é que você vai seguir essa sequência, não. Tá? São itens que podem aparecer. A sequência vai depender da tua criatividade, desde que você não fira a lógica do discurso, tá certo? Então, a sequência ela é mais
flexível e depende do autor, depende do texto, de como ele quer construir aquela conversa com o seu leitor. Lembra sempre assim, não tem regrinhas. Eu podia apresentar para vocês algumas regrinhas. Olha, faça a introdução assim, 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 assim. Até funcionaria, mas eu estaria tolhendo o leitor e vocês, né, como autores do processo, de um texto mais brilhante, de um texto mais envolvente. Dessas aqui, essas 3 primeiras são necessárias, tá? Necessárias. Então, veja, o problema, as justificativas e o objetivo é fundamental. Isso daqui vai depender, né, se existem definições ou não para serem acrescentadas. E a importância vai depender do quanto você quer reforçar isso. Às vezes ela é óbvia, você nem coloca na introdução. Às vezes, como eu já falei, ela está aqui dentro do problema, ou até mesmo da justificativa. Certo? Então, esse é o ponto principal. O grande problema que se tem é exatamente aqui, em se fazer as justificativas. E vamos deixar claro uma coisa. Introdução não é diferente de justificativa. Tá? Introdução não é diferente. A justificativa está dentro da introdução. As empresas que falam para separar isso, elas estão com problema. Pode ter certeza. Né? Como saber se nós justificamos o suficiente para o entendimento do objetivo? Então, tem uma técnica que eu recomendo, né, que ela é muito interessante nesse aspecto. A minha sugestão, né, que eu propus essa técnica, é vocês fazerem o seguinte. O problema é a justificativa. Quando o leitor lê isso daqui, o leitor já deve ter condições de prever qual será o objetivo da pesquisa. Tá? Então, para fazer isso, baseado nessa ideia, a proposta que eu apresento para os leitores e para os autores é exatamente a seguinte. Retire da introdução o objetivo. Escreva a introdução, retire o objetivo de lá e dê essa introdução para um colega da área ler. Ao terminar de lê-la, ele deve lhe dizer exatamente qual será seu objetivo. Se ele fizer isso, a sua introdução está boa. Se ele errar, não explique. Reescreva a sua introdução. Até um ponto que o leitor não erre. Então, vejam. Ao ler a sua introdução, o desdobramento para o objetivo deve ser uma consequência lógica. Né? Então, você apresenta as suas premissas e a conclusão deve ser deduzida pelo leitor. Quando isso acontece, a sua introdução está muito boa.